Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigre para mais um vídeo artigo hoje bem bacana falando sobre comportamento da força e da hipertrofia com uma fase de destreinamento e uma fase de redução de volume. Será que esse negócio funciona ou não funciona? Vem comigo e vamos falar sobre aí o assunto. Não esquece de inscrever, não esquece de dar o joinha, de fazer seus comentários e tentar botar tudo em dia aí para nós seguir o nosso papo e o nosso canal na boa. Bem, tá aí o artigo. A pergunta é, né, qual é a dose de treinamento, de força que eu tenho que ter para reter benefícios, para eu segurar esses benefícios, né? Se eu parar, o que, que acontece? Se eu reduzir, o que, que acontece? Então vamos lá, um estudo bem bacana, Bickel e colaboradores, estado do Alabama, dos Estados Unidos, publicado na Medicine Science 2011. Já tem uma historinha esse artigo aqui, mas ele é muito bacana, com desenho metodológico com um ponto muito diferente, um estudo longo, um estudo de 48 semanas, né? 32 semanas de destreinamento. Então, é uma coisa assim que são estudos bem raros, aqueles com um tamanho tão grande aí de intervenção. Bem, a gente sabe que idades, né, interferem em ganhos de força e massa muscular, né? Idosos e jovens têm comportamentos pelas questões hormonais e tudo mais. E a gente sabe que o treinamento de força traz benefícios na massa muscular e na força, tendo os benefícios repercutindo em várias outras coisas, qualidade de vida, disposição e gasto energético, um monte de coisa que ajuda, né? E a pergunta bem, como é que eu faço para manter esses benefícios? Quando eu paro, né? Se eu tiver por necessidade de ter que parar, ou por tá enjoado do treinamento, quero dar uma parada. Quanto tempo eu seguro esse negócio, né? Eu consigo ficar um tempo aí mantendo esses benefícios? Então a ideia é tentar verificar 2 doses de treinamento menores e também ver em público de homens adultos e homens idosos. Então foram 70 sujeitos adultos, metade com 60 a 75 anos e metade jovens de 20 a 35, sem nenhuma dor, nenhum desconforto, sem ser obesos, com pouca experiência em treinamento de força. A primeira fase foi uma fase de treinamento, todo mundo treinou durante 16 semanas, 3 vezes por semana, realizando exercícios de extensores de joelho. Então foi a cadeira extensora, leg press e também o agachamento. 3 séries de 8 a 12 repetições, 90 segundos de intervalo, carga inicial de 75 a 80% de um RM, a carga sempre foi incrementada quando o cara conseguia fazer as repetições todas completas e tentar trabalhar com repetições máximas. Bem, fase inicial para todo mundo igual. Depois dessa primeira fase, 16 semanas, outras 32 semanas, né? 32 semanas, isso é um bom tempo, né? Foram um treinamento de manutenção ou de destreinamento. E aí foi feito 3 grupos. Um grupo não treinou, um grupo não treinou, certo? O outro grupo reduziu em 1/3 seu volume e o outro reduziu em 1/9. Então veja bem, o treino base eram 3 vezes por semana, 3 exercícios e 3 séries. Então 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 séries de treinamento para membro inferior na primeira fase. Quando foi para a segunda fase, um grupo não fez nada, o outro grupo fez só 1/3 desse volume, ou seja, ele treinou uma vez por semana nos 3 exercícios e 3 séries. Então foi 9 séries para membro inferior por semana. E o outro grupo treinou uma vez por semana também, os 3 exercícios também, só que somente uma série, totalizando 3 séries por semana. Opa, deu barulho aí, pessoal, desculpa que eu dei um coice no microfone aqui, certo? Muito bem, foi feita biópsia muscular do vasto lateral para analisar tipos de fibra, que não vai ser o foco aqui da nossa apresentação. Foi avaliado também através da ressonância, tá? Depois vai aparecer. A ressonância, o volume de uma massa muscular, a hipertrofia. Foi avaliado testes de força por meio do teste de um RM, né? Aqui, né? Massa magra das coxas, ambas as coxas, por meio do DEX, tá? Muito bem. Resultados, vamos lá, tá inscrito no canal, ligeirito, vai lá então. Olha só, 3 dias de treinamento por semana resultou num ganho de 5,6% de aumento de massa muscular, né? 5,6% nos jovens e 4,2% nos idosos, sendo que não houve diferença na massa muscular. E nos ganhos de força chegou em 27% na fase inicial e depois mais em torno de 10% nas outras semanas, totalizando aí
quase 30% de aumento de massa, de força muscular, tanto jovens como adultos, certo? Então, beleza, o cara treinou 16 semanas, bons incrementos de massa muscular, bons incrementos de força. Era o que se esperava. Agora que vem o papo legal. Em relação ao destreinamento e as cargas de menor volume. Bem, o que se encontrou foi que o comportamento foi muito similar entre jovens e adultos, jovens e idosos, sendo que houve significativas alterações durante o processo de treinamento. Da mesma forma, em relação à força. Então, vamos ver esses resultados nesta tabelita aqui. Primeiro, nós temos aqui a massa muscular, certo? Foi semelhante entre os grupos, entre as idades, certo? E o que se observa? A linha verde aqui inicial é o destreino. Olha só que interessante, né? O destreino aumentou 4,8% na primeira fase e depois da 24ª semana em diante, caiu para os valores de base. Ou seja, você perdeu toda a massa muscular que você ganhou a partir da semana 24. Então, com 8 semanas de destreino, já existe uma redução da massa muscular, voltando aos níveis de base. Bem, era esperado, alguns estudos mostram às vezes um pouco mais tarde, mas era esperado. Agora, olha que interessante. Quando os caras treinaram com 1/9 da carga, apenas uma série por exercício, uma vez por semana, 3 séries por semana. O que se encontrou? Aumentos de 6,2% no primeiro ciclo de treinamento. Depois, até a 24 semana, manteve esse incremento, né? Houve esse incremento. E depois que chegou na semana 32 e 48, caiu, era no valor intermediário, um pouco mais que a base e um pouco menos do que depois do treinamento. Então, houve redução com 1/9, houve redução, diminuiu massa muscular, mas ainda você segurou o benefício um pouco mais do que a base. Quando a gente vai para os valores de 1/3 de treinamento, ou seja, 9 séries por semana, uma única vez por semana, de novo, incrementos de 5% no primeiro ciclo, e depois, nas 24ª semana em diante, ele manteve esses incrementos durante todo o período, maior do que a base, né? Então, ele conseguiu, por meio deste treinamento de 9 séries semanais, manter a massa muscular estável. Este comportamento ele foi semelhante, né, entre as duas idades, mas entre idosos houve, em alguns momentos, decréscimos maiores, de diferentes avaliações. Então, o idoso perdeu um pouco mais quando treinou principalmente com 1/9 do volume. Então, 1/9 do volume parece que não foi suficiente, aquelas únicas 3 séries na semana não foram suficientes para manter massa muscular, enquanto que 1/9 do volume, sim, parece que foi suficiente. Muito bem, em relação à força, também resultados muito interessantes, tá? Os grupos aumentaram 27% aproximadamente. O grupo de destreino perdeu apenas 7% depois de 48 semanas. Cara, muito interessante, né? Quer dizer, 42 não, 32 semanas de destreino. O cara ficou forte, olha só, de 47 para 63, essa aqui é a média das duas idades, e depois ele caiu para 58. Nós temos um estudo publicado que a gente fez na Serra Gaúcha com idosos, em que nós encontramos um comportamento muito parecido. Vários meses pós-treinamento, nós avaliamos de novo as idosas, e mesma coisa que nós encontramos aqui, tanto jovens, houve uma manutenção de força. Então, o lance aquele da memória muscular, aquele lance de adaptações neurais que acontecem na fase inicial e perdurarem por um tempo. Quando a gente vai para a questão de manutenção com 1/9 do volume, né, houve um incremento lá, ainda houve incremento dos 7 a 8% da semana 16 até 48, então ainda melhorou um pouco mais. Os caras aumentaram até 66, depois foram a 70. E quando tinha 1/3 do volume, né, aumentou até 59, e depois de 59 até 70 também. Então, com o volume reduzido, ainda ocorreram incrementos da força muscular. Muito bacana isso aí, muito interessante, pois eu quero pensar com vocês uma aplicação prática. Então, como conclusão final, o que o estudo traz? Dose de exercício uma vez por semana foi geralmente suficiente para manter adaptações neuromusculares positivas. Então, tanto força como hipertrofia, treinar mesmo pouco, né, foi possível de se manter. Dose e resposta foi evidente entre jovens porque a dosagem de manutenção de 1/3 do volume levou à hipertrofia contínua das miofibrilas. Então, ou seja, 1/3 do volume ainda conseguiu ter pequenos incrementos de força,
né, e ganhos de força, enquanto que 1/9 do volume efetivamente manteve em contraste ao destreinamento. Então, assim, 1/3 você ainda consegue melhorar, né, 9 séries por semana. 3 séries por semana você consegue somente manter. Ainda, idosos, nenhuma das prescrições foi suficiente para manter ganho de tamanho muscular. Então, assim, treinar com menos volume não garante, né, uma manutenção de massa muscular. Existe um prejuízo aí. Mas na força foi mantida, tranquilamente você pode fazer isso pensando em força. E ainda, importante enfatizar que os idosos alcançaram e geralmente mantiveram níveis de força máxima semelhante aos jovens destreinados. Isso é muito legal, né, gente? Pensar que o treinamento, quando eu tenho um idoso treinado, ele acaba sendo mais forte do que um jovem destreinado. Então isso é legal, isso é motivante, mostrando que a gente pode sim reverter os prejuízos aí do envelhecimento até certo ponto. Ok? E pensando em termos práticos, acho que essa é uma coisa importante. Veja bem, gente, isso nos permite pensar treinamentos do tipo assim, né? Em termos de força muscular. Você poderia treinar 2, 3, 4 meses um grupo de idosos e você interromper esse treinamento e dar ênfase em outras valências, flexibilidade funcional, aeróbico. Você poderia liberar esse cara para as férias, né? O destreino manteve ganhos de força. Claro que em termos de massa muscular há um prejuízo, né? Mas que pode ser retomado posteriormente. Então, já venho falando isso também nas minhas aulas. Pensar em esquemas metodológicos, né? Porque o que acontece? Vamos lá, pensa comigo assim, o que é pior? Um cara que vem na tua academia, fica um tempo, desiste e nunca mais volta? Ou você criar um mecanismo de treinamento que o cara vem na tua academia, treina 3, 4 meses, você libera ele e diz, olha, dentro de 3, 4 meses você tem que voltar. Quem sabe 2 ciclos anuais, né? Treina 3 meses no primeiro semestre, 3 meses no outro, e você cria mecanismos de fazer esse cara ir e voltar. São ideias que podem surgir, claro que adaptado à realidade do teu sujeito, adaptado ao interesse dele, né? Quem gosta de treinar e treina toda vez, certamente é melhor, certamente tem outros benefícios aí que compensam, mas são alternativas que a gente pode sugerir e pensar nisso. Certo, gente? Valeu? Espero que tenha gostado do artigo. Não esquece de comentar aí e dar um joinha. Valeu, abraço!